Betinho, amanhã chega mais? É, Vitor. Gente, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Allan Kardec. Hoje nós estamos encerrando a nossa programação de aniversário, trazendo a nossa companheira Francisca Helves, a Chiquinha, que todos sabem que nós temos como patrono na parte espiritual Allan Kardec, tem uma direção que coordena a casa, mas a nossa madrinha, aqui embaixo, no mundo corporal, é a Chiquinha, que está sempre nos acompanhou desde a inauguração. Primeira palestra foi dela. Primeira palestra foi feita por ela. Todo ano ela está aqui conosco e hoje nós vamos sugar um pouquinho mais dela. Quando eu liguei para ela, Chiquinha, vem fazer a palestra? Mas eu preciso de um pouquinho mais. O que tu quer, Feijãozinho? Olha, eu preciso que tu venha falar para nós a respeito do atendimento fraterno. Ela, na humildade dela, disse: "Não, Feijão, o que eu vou falar? Olha, nos fala da tua experiência." Porque todos nós aqui somos quase que iniciantes na doutrina em relação a Chiquinha, que esses cabelos brancos já demonstram que ela tem uma bagagem bastante grande nesta encarnação. Tu pinta, na outra vez que tu veio aqui, tu pinta, Pinta uma brisa. Estou me sentindo importante, continue. Aproveitar toda esta boa vontade da Chiquinha, hoje vamos começar fazendo uma oração. Agradecendo a Deus, que é a causa primária, a inteligência suprema, Allan Kardec, apoio espiritual do Centro Espírita, aos diretores que nos intuíram para que nesse mês de aniversário nós também reciclássemos o nosso conhecimento. Agradecer a todos os trabalhadores da espiritualidade que estão conosco também, que são aqueles que todos os dias estão junto conosco, nos ajudando a divulgar a doutrina espírita, que é o Consolador prometido. E assim nós dizemos o Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, pão do corpo, mas principalmente o pão do Espírito. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal. E assim seja. Já. Você nem vai me apresentar, dizer que eu sou de Criciúma, de longe, de Pra quem não conhece? Francisca Helves, todos conhecem como a Chiquinha, pesquisa. é a mãe do Walter Ney, ou melhor, o Walter Ney é o filho dela, porque o Walter Ney contou para nós aqui que um dia estava lá em Novo Hamburgo e disseram: "Olha, eu sou o Walter Ney." "Quem é o Walter Ney?" "Ah, filho da Chiquinha." Então, assim, a Chiquinha... É a mãe do Walter Ney. Agora deu depoimento pessoal. Olha, entre os trabalhadores espíritas da nossa região, ele é humilde, mas em termos de conhecimento, nós vamos ter que encarnar mais umas 2 ou 3 vezes para poder chegar nos pés. Não diga isso, Feijão. A Chiquinha conhece da doutrina, então vamos aproveitar dela. Isso coisa que a gente não merece, depois a gente pode ficar boba, acabar cometendo crime, né? De orgulho, de vaidade, de coisa que a gente absolutamente não merece. Boa tarde. Quem de vocês trabalha em atendimento fraterno? Pouca gente. De todo modo, o atendimento fraterno é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo. Mas seria bom que antes a gente pudesse participar de atendimento fraterno, pudesse ser auxiliar de trabalhadores que são tidos como trabalhadores confiáveis, que é úteis da casa, que confiem, que conheçam bem, que possam dizer: pode trabalhar com aquele ali. Porque eu vou dizer as coisas ruins que já aconteceram em atendimentos fraternos. Quando a minha filha sofreu o acidente que ela sofreu, e que o médico chegou, o Dr. Juarez Borges de Medeiros, que agora já está lá no mundo espiritual, e a minha filha ainda está ali lutando pela vida, mas quando ela sofreu o acidente dela, o Dr. Juarez disse: olha, o que a senhora pode fazer é só orar, porque não há esperança nenhuma. Aí a secretária dele, que eu não sabia, secretária do Dr. Juarez, ela era espírita, só depois que eu fui saber. E ela disse que eu procurasse uma boa casa espírita. Eu disse: olha, eu conheço a dona Iracema. Só que a dona Iracema já tinha ido para o mundo espiritual e tinha
então o Seara de Jesus há muito tempo lá. E eu fui para o Seara de Jesus. E então eu fiquei lá, a Francis veio, ela não queria ir, um dia ela foi, e depois ela disse, nunca mais botaria os pés naquela casa. E eu fui ficando. E quando foi um dia, eu abri o Evangelho assim, já fazia pouco tempo que eu estava na casa espírita. E eu vi a palavra reencarnação. E eu que não entendia nada de doutrina espírita, absolutamente nada, eu disse assim, está aqui a justiça e a misericórdia de Deus. Porque se eu ainda não sou uma criatura boa, se falta tanto para eu me tornar uma criatura boa, posso ser decente, posso ser honrada numa parte, mas a bondade é uma coisa dificílima. Então agora eu estou vendo aqui nessa palavrinha que eu posso reencarnar. E que então isso aqui vai haver um tempo para eu me melhorar, para eu me tornar, para eu ter a força necessária para ser boa. Porque lá no Pão Nosso, no capítulo no futuro, o Emmanuel, que é tão exigente, que eu boto a boca nele todo dia que eu vou ler o Emmanuel, eu digo uma porção de desaforo para ele. Eu digo, agora que tu estás lá, no cúmulo lá de saber de tudo, tu exiges tanto da gente, tu não vê que eu sou pequena, que eu ainda não posso. Boto a boca, mas eu não largo, eu tenho uns 15 ou 20 livros dele. Não dá, e sempre que eu preciso, em muita necessidade, eu vou lá no Emmanuel. E aí, eu estava pensando, né, quando eu li essa palavra, que depois é que eu fui conhecer Emmanuel, e o tempo foi passando, onde é que eu estava antes de eu dizer que eu brigava com Emmanuel? Vocês se lembram? Da palavra reencarnação. Da palavra, mas eu não estava lendo, então elas estão mais perdidas do que eu. E elas são novinhas, hein, menina? E aí, então, a partir daquela palavra, eu pautei a minha vida, quer dizer, o conhecimento da doutrina espírita, entrou em mim com muito mais facilidade, primeiro porque eu gosto de ler, né? Eu passo um tempo assim, as pessoas chegam lá na minha casa, é uma desordem absoluta, é um pandemônio, Deus nos acuda. Mas você encontra revista, livro, assim, numa mesa grande de 2 metros, lá na cadeira, lá na perna do sofá, lá por todo lugar tem livro. Aí eu pego, ajeito um pouco aqui, um pouco ali, para as pessoas, aquelas que vão sentar, etc. E porque fui descobrir depois, não é por acaso, né? Não é por acaso. De certo, vidas e vidas e vidas e vidas passadas, eu já tive conhecimento do conhecimento. Então, quando cheguei lá no meu 7 anos, que eu cheguei na escola, que a professora botou uma letrinha com uma letrinha, dava uma sílabazinha, ela botou mais outra letrinha, com mais outra letrinha, deu outra sílaba, eu fiz uma palavra, eu tinha 7 anos, mas eu saltei lá e disse assim, eu sei ler! E ela disse assim, Francisca, nós estamos na sala de aula, mas professora, eu sei ler! Então, eu só fui saber de tudo isso, quando eu entrei na doutrina espírita depois de um tempo. Por que tu ficaste tão profundamente contente, né? Se tu não tinhas conhecimento nenhum? E por que essa ânsia de ler, se embora vocês não passassem fome, vocês eram pobres, né? Era de um trabalho simples, humilde, e se bem que meu pai era doente por livros, embora a nossa vida de simplicidade, ele gostava de livros. Mas esse livro de bang bang, essas coisinhas assim. Então depois, quando eu fui conhecendo a doutrina espírita, nessa ânsia de saber, nessa ânsia, meu Deus do céu, eu roubei tudo quanto foi revista Reformador que tinha ali no Seara de Jesus. Tinha revista de 1943. Mas você olha, eu estou aqui assim na porta da rua e olhei para as pessoas que chegavam lá na mesa onde estavam as revistas e elas faziam assim. E eu ia embora. Aí eu pensei, interessante, as pessoas deram uma olhadinha, não se interessaram, ninguém quer, eu levo. E fui roubando tudo. E eu devo ter em torno assim de umas 400 revistas ou mais, do tempo que eu assinei, de tudo aquilo que eu roubei. Então há muita chance de conhecimento e de condenação. Porque quanto mais você sabe que você deveria proceder assim ou assim. E então, alguém chegou e disse assim, Francisco, tu hoje vai trabalhar no atendimento fraterno. O que é isso? Me botou lá, me botou com outra pessoa.
Eu fui trabalhar com outra pessoa. E aí tá, eu fui caminhando por ali afora e fui tomando conhecimento das atendentes. Como atendiam, o que faziam. E aí também quando as pessoas saíam do atendimento e iam falar comigo, ou passar dos tempos, eu quero que vocês prestem muita atenção nisto. Boa tarde, que logo passe bem. Por que vocês não visitaram aqui na frente ou para me ajudar? Vai pentear macaco. É porque ela teve essa pergunta para ela. Eu posso perguntar para o Jorginho também. Então, Jorge, vai pentear macaco. Então vocês prestem atenção numa coisa. Essa criatura aí está muito adiantada, que eu sei, não estou menosprezando ninguém, mas quem fala menos ouve mais, tem mais sabedoria, então tudo bem. Então, à medida em que eu fui trabalhando, eu fui tendo noção de como elas atendiam, porque aí eu era auxiliar, né? Eu estava ali para ouvir o que elas diziam. E também o aprendizado que você vai tendo conforme a criatura que está ali na sua frente. O que ela tem coragem de dizer para você e que você se pergunta, ou que você pergunta para o mundo maior: o que é que eu faço? Que resposta eu dou? Uma mulher chegar e dizer para você: eu ajudei a assassinar 2 crianças gêmeas, 2 meninas. Aí você pergunta para Deus, se ela veio até aqui, ela veio com que intenção? De pedir que se ajude, ela está realmente arrependida, ou ela pura simplesmente vem aqui que acha que pode dizer tudo o que quer? E aí, uma atendente dizer para uma pessoa que está na frente dela pedindo ajuda, e essa atendente diz assim: ó, o teu obsessor está aí contigo, ele está o tempo todo contigo. Tem cabimento isso? Não. Para vocês que trabalham, tem cabimento dizer isso para uma pessoa? O balançar de cabeça foi todo de não. Então você olha só, estou eu lá no Bistec, sentada no banco do Bistec, para comprar, que eu sou uma compradora inveterada, mas eu pago tudo certinho. Estou eu lá no banco, né, esperando, dando uma olhada, porque eu fico assim, olhando o pessoal passar. E um dia eu fiquei na minha parada de ônibus, lá no Terminal Central, eu estava lá olhando, um, outro, até que aconteceu um fato que me chamou a atenção de modo especial. Um homenzinho pobrinho, bem mal arrumadinho, chegou com 2 crianças, uma maiorzinha e a outra no colo. E essa maiorzinha estava comendo um pedaço de pão, e a outra disse assim: me dá um pedacinho de pão. Elas não dão. Aí o pai, olha o pai simples, humilde, como ele se expressou para a criança que estava no colo: dá um pedacinho de pão, né, tua irmã? Aí a outra deu um pedacinho de pão. Aí ela disse: que pequenininho, tu pediste um pedacinho de pão, mas esse é muito pequenininho. Aí eu prestei atenção no pai, gente, que pai adiantado, meu Deus, que inveja, naquela simplicidade. Ele não brigou com aquela lá, ele só disse assim: dá um pedacinho maior, ela é tua irmã. E ela aumentou um pedacinho de pão. Isso me marcou para todo sempre. Para todo sempre. Ele naquela simplicidade, não denotando conhecimento, mas o modo como ele tratou uma e outra, né? A generosidade, a bondade. A Francisca deu uma fera enjaulada e não sei quantas encarnações ela precisa passar. Então, você sabe perfeitamente bem que quando você está do lado de cada mesa e o outro está aí para conversar com você, a diferença é muito grande naquilo que você vai dizer. E então eu digo para você que a minha filha odiou a doutrina espírita, que ela não quer ouvir falar de jeito nenhum. E passados os 10 anos do acidente dela, que eu não sabia por quê, porque ela não queria dizer, quando ela passou no atendimento fraterno, prestem atenção, vocês que trabalham em atendimento fraterno, que vão falar. A que estava atendendo disse para ela: numa encarnação, tu já foste homem 7 vezes lá no Oriente. E numa dessas encarnações, tu mataste 7 pessoas
daquelas que a gente enterra até aqui no pescoço e deixa morrer a míngua com a cabeça no sol. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, eu vi uma vez num filme. Isso que aconteceu. Aí a Frances Ley, e ela disse, porque a Frances Ley, em virtude do acidente, ela foi traqueostomizada, ficou 4 anos, né, ali numa dificuldade e tudo, e ela, e uma atendente, que estava ali para consolar, para auxiliar, para minimizar tudo aquilo que estava acontecendo, dizer que ela ainda tinha mais 6 vidas para viver naquela mesma situação, naquela mesma circunstância. E eu só fui saber muito tempo depois. Mas por que tu não falaste antes? A mãe não me perguntou, mas como que eu podia te perguntar? Eu não sabia, porque tu estava odiando tanto que eu, né, tratei de... A gente também descobriu que foi exatamente eu e o Walter Ney que viemos para ir para a Casa Espírita, porque os outros meus filhos não vão. Lá, de vez em quando, eles vão ouvir o Walter Ney, mas não frequentam. Então, vocês olhem, e eu não vou dizer para vocês coisas que homens me falaram. Tá? De eu dizer assim, meu Deus, mas agora o que eu digo? O que é que eu digo? O que é que eu vou dizer? Era uma confissão, não era me cantar, não nada, porque eu sou feinha de muito tempo, não era isso não. Mas confessar coisa que a gente ficava assim, meu Deus! Mas eu considerava que estava no atendimento fraterno. E disse. Ou então, agora há pouco tempo, veio um rapaz lá da Itália, que ele perdeu o emprego lá, porque ele tinha uma onda de esquecimento. E então, lá na Itália, disseram que lamentavam, que ele era um excelente profissional, mas em virtude daquele esquecimento, ele não dava continuidade para o trabalho, né? Então, ele foi demitido e ele voltou para o Brasil. Chegado aqui no Brasil, a mãe dele me liga, que a mãe dele já conhecia, lá de Ararandá, etc. E eu disse, quem sabe, você passa no atendimento fraterno e você fala o que está acontecendo, você vai com seu filho, ele fala o que está acontecendo para ver se alguém diz alguma coisa. E prestem atenção, gente, se vocês chegassem desesperadas, se alguém chegasse desesperado num determinado local onde se diz que eles atendem, que eles ajudam, que isso, que aquilo, e a pessoa dizer para um homem desesperado, tu não tens nada, vai para tua casa fazer um regime para emagrecer. Vocês vão fazer atendimento fraterno e outros estão fazendo atendimento fraterno, talvez não tenham se deparado com nada disso. Não tenham se deparado. Uma chegou para mim e disse assim, Dona Chiquinha, eu ia me matar, ia matar o meu filho também. Mas que coisa, fulana, botei a boca nela, disse, mas que diabo, se você já ia se matar, como é que você ainda ia cometer outro crime e matar o seu filho também? Mas Dona Chiquinha não tinha com quem deixar. Então, pensando que você não tem com quem deixar, não é melhor você fazer um sacrifício e ficar aqui e cuidar do seu filho? Mas Dona Chiquinha, eu bebo. E não é melhor você baixar a sua cabeça e pedir para o mundo espiritual dar a força necessária para você não beber, para você pelo menos poder cuidar um pouquinho do filho que você botou no mundo? Aí ela me abraçou, saí dali chorando, mas eu não sei, porque eu também não trabalhei mais no atendimento fraterno, que a gente se encontrasse, e também não vi mais a menina lá. Então, aparece assim situações que você baixa a sua cabeça e pergunta para o mundo espiritual o que é que você vai dizer. Então eu acho que uma pessoa que vai trabalhar num atendimento fraterno, ela tem que se preparar, ela não pode só confiar na inteligência dela, e por favor, gente, o Evangelho não está ali por acaso. Não está. É claro que a gente abre o Evangelho antes, né, faz uma oração, faz o Pai Nosso e tudo direitinho, só que nós temos que nos perguntar qual é o nosso preparo, em que condições nós estamos de ajudar uma criatura que está de necessidade. Em contrapartida, chega um menino cabeludo, o cabelo crespo, preto, negro, o rapaz, quantos anos você tem? 13 anos. Puxa vida, que cabelão, hein, guri? Ele foi contar a história dele com 13 anos, ele disse que ele que cuidava da família dele. Porque o pai não cuidava, ele que cuidava, você com 13 anos. Aí isso eu não tenho nada para dizer para você, a não ser parabenizar você, menino. Que você, com 13 anos, demonstra essa responsabilidade e com toda certeza, deve ter um trato, e você lá como mundo espiritual, para você estar, né, fazendo o trabalho que você está fazendo.
Meu Deus, que coisa mais linda. Então, abracei. Outra foi lá, me falou assim, aí levantou, foi me abraçar. Elas dizem que não é para tocar, que não sei o que, que não sei o que. Eu não ia aceitar o abraço da mulher. Não é verdade? Olha aquela coisa, que é aquela energia boa que você está recebendo, um ato de gratidão. Às vezes a pessoa, assim, está lá no seu... Chegou um homem que ele disse... Tem casos e casos, né, Chiquinha? Com toda certeza. É, porque às vezes tem momentos que não requer abraço, mas tem momentos que requer um abraço. Né? E se a pessoa foi até você, por que não aceitar? Claro, porque às vezes o abraço vale mais que muitas palavras. Com né? toda certeza. Eu aceitei numa boa. Ela está eu não acostumada a sei se receber vai. abraço, ela está só se exibindo. Eu não sei se vai armar dele. Presta Olha lá. atenção. Depende da ocasião, eu abraço, porque eu acho que a pessoa está tão carente ali, falando da vida dela, expondo a vida dela pra gente, né? E faz muito bem, É. muitíssimo bem. E aí? Tanto para o abraçado quanto aquele que vai abraçar. Com certeza, eu também acho. Posso continuar? Pode, Vai bem, com vai bem. certeza. Então, de todo modo, quem já está trabalhando, quem vai trabalhar, uma coisa de suma importância é você primeiro se analisar e ter a honestidade suficiente de saber se é aquele tipo de trabalho que você quer fazer. Porque de repente o palestrante não é atendente, e o atendente também não é palestrante. E aquele que trabalha no passe de tratamento ou no passe comum, talvez não faça palestra, talvez não faça atendimento fraterno. Cada um pode ter uma função. E tem outros que às vezes têm funções múltiplas, né? Que faz uma função aqui, uma função ali. Então, cada um de nós está para uma função ou para muitas funções. Se houver capacidade, se nos convidarem e se acharem que nós podemos fazer isso e podemos fazer mais aquilo, evidentemente, se houver essa chance, você vai fazer. Agora você tem que pensar o que você vai dizer, né? Porque ela que me convidou para trabalhar no atendimento fraterno, que foi fundadora, filha da fundadora das Casas Espíritas aí em Criciúma, principalmente Diário de Jesus, ela disse assim: Francisca, aquela pessoa é uma pessoa que está como minha parente. O obsessor dela estava ali com ela. Mas você acha que eu ia dizer isso para ela? Claro que não. Aquilo lá me marcou. Ela viu que o obsessor estava ali, mas não era situação para ela falar para a pessoa, porque você já pensou? A criatura sair dali achando que aquele, né? Ele está sempre com ela. Como uma outra que disse que não entraria mais na casa espírita, lá no Seara de Jesus, que eu disse para você, estava lá no Bistec, porque a criatura disse que o obsessor dela estava ali com ela. Então, tem que ter um cuidado. Se você vê, como um rapaz que ele estava estudando lá no Seara de Jesus um pequeno tempo, ele disse assim: minha amiga disse que eu tenho 2 obsessores, que eles estão sempre comigo, um de cada lado. Eu disse: você acreditou? Pois ela disse, ela é médium. Eu disse: mas como você é bobalhão? Eu sou um homem tão inteligente e nem querer saber se de fato isso é coisa que aconteça. Então você não sabe que nós também temos um anjo guardião? E você não pode confiar no seu anjo guardião? Que se você porventura tiver um tipo de merecimento, não é possível que os obsessores tenham mais força do que o seu próprio anjo guardião? Não teve resposta. Então, quer dizer, nós temos que ter conhecimento, nós temos que estudar. Nós temos que estudar. E tem muita coisa boa para estudar, para aprender. A doutrina espírita não é essa questão da religião, porque a religião é a religião, né? A gente sabe, mas ela também é ciência. E para vocês que estudam, que se formam em psicologia, pedagogia, etc., vocês sabem que ela tem a parte científica, né, de tremendo valor, como tem a parte filosófica, como tem, haja vista o Consolador do Emmanuel. Ele aborda as 3 partes, né? Então, ele vai mostrando para nós e a gente vai... Mas no final, ele diz que essa sua parte religiosa, parte do seu encontro com Deus, do seu contato com Deus, do seu despertar, é que vai, naturalmente, dar uma força maior para você, porque tem tanta gente que tem tanto conhecimento e, no entanto, ela não sabe, não é verdade? Vocês têm conhecimento de tudo isso. Agora, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, se eu souber, eu respondo, se eu não souber, digo que não. Certo?
Levante, Herô, para eu ver você. Por que você não veio sentar aqui? A questão do tempo, porque a gente se depara... tempo é, no caso, certo. Na Ai, casa, que bom que você perguntou, Herô. é 20 minutos, mas tem casos que não tem, a pessoa começa a falar, daí tu, não pode mais, deu tempo, vai embora. Não, Herô. A gente continua. Continue, Herô. Não se pode, Herô, ter um tempo estipulado tão rígido. Quando você está com uma pessoa diante de você, com um problema sério, um problema grave, e você vai dizer assim, ó, sou obrigada a dizer para você sair, porque eu tenho outra pessoa para atender. Quem sabe na outra sala tem alguém trabalhando que possa atender, quem sabe, mas que você tem que atender do melhor modo possível, não ser uma Francisca, se estender assim loucamente, né? Mas com as suas palavras, com o seu conhecimento, você vai poder ajudar e você até pode dizer assim, olha, chegar ali, abrir a porta e dizer assim, nós vamos demorar um pouquinho porque esse caso aqui precisa da nossa atenção. Isso você até pode dizer, mas que você tem que fazer o possível para que a pessoa saia dali aliviada, isso você sabe perfeitamente bem. E porque, qual seria o objetivo de um atendimento fraterno se não fosse para auxiliar a pessoa que chega em necessidade? Se você vai dizer assim, tu me perdoas, meu tempo estipulou, não dá mais, e a pessoa ali no meio do caminho, para ouvir alguma coisa de você, Uma situação lá, desligue, bonita. Lembra? A pessoa, e tinha 5, daí a gente tinha 3 ou 4 ainda na espera, a gente vai dando uma... Fica bem ansioso, fica Mas depende do caso, né? Mas porque às vezes você começa a repetir, mas esse caso não. Com licença, vocês têm razão de fazer essa parte, mas aí não está falando de uma pessoa que estava sofrendo. Agora, quando começa a se repetir, que você vê que você não está auxiliando porque a pessoa também não quer aceitar o que você diz, aí você tem que saber o momento de cortar. Mas se é como a Irosa, cada caso é um caso. Cada um de nós não é um ser à parte, não é um mundo, né, à parte. Então, é evidente que quem chega com aquele problema, você tem que ver se é o caso de a pessoa estar se repetindo. Se é uma Francisca, você tem que mandar embora meio rápido. Mas se é uma pessoa assim mais silenciosa, né, mais cuidadosa, essa aqui, por exemplo, você tem que tirar de dentro dela porque ela não fala. Porque às vezes a pessoa até começar a falar, né? Porque veio, né? Essa dificuldade de iniciar, né? Porque tu vai dar com problema. Eu já sou tímida, já tenho vergonha do meu problema. Aí até conseguir falar, se abrir, vai um tempo, né? Com certeza. Aí é o caso de você dar aquele achego para a pessoa, para ela poder confiar tanto em você, de poder dizer o que ela quer dizer, mas que ela está com medo de dizer, né? Chiquinho, dá licença. Olha só, posso falar? Não é bem uma pergunta, mas voltando ao assunto do abraço. Vocês dizem, você recebeu um abraço, você recebe abraço. Eu nunca recebi um abraço, mas quando os meus parceiros, meus companheiros que trabalham comigo no atendimento, nós levantamos, acompanhamos até a porta e nós abraçamos. E eu tenho certeza, porque eu sinto, que aquela pessoa que eu abracei, ele sai dali reconfortado. Eu estou errada em levantar e dar um abraço. Lógico que não. É evidente que não. É como você falou, não pode encostar, isso, aquilo, são regras, né? Mas eu disse isso, não pode encostar? Não, a gente sabe que, né? Toda regra tem exceção. Que no passe a gente não deve encostar por causa das alergias. No passe não. No passe, mas eu ainda tenho ousadia de executar. Mas o atendimento fraterno, levemente. No atendimento fraterno é totalmente diferente. O nome está dizendo atendimento fraterno. E assim, quanto ao tempo também, que a Elo falou, trouxe o assunto, eu acho muito importante que a gente não tenha tempo definido.
que entram ali, entram cheias de sofrimento. Conforme o tipo de sofrimento, conforme o tipo de necessidade, você pode se estender, ou você então vai pedir licença, porque você tem talvez outras pessoas também com igual necessidade. E muitas vezes, até que eles consigam entrar no assunto, já passou um tempo. É Porque verdade. eles entram, a gente conversa, até que eles possam se expressar. Muitas vezes choram antes, né? Cheio de lágrimas, até se a pessoa tem a coragem de se abrir. recompor para falar. Já passou um tempo. Então, como é que nós não vamos dar ouvidos? Se nós estamos ali para ouvir, para consolar. O horário não é tão amplo para se atender. Porém, eu acho, ou eu tenho certeza, que o melhor é você atender bem aquele que está na sua frente, quando você verifica uma grande necessidade, do que você pedir para que ele perdoe quando você tem que atender outra pessoa. Então você atende bem primeiro aquele que está ali, né? E não se estende demais se você vê que também tem coisa que você pode ir adiante, mas que atenda bem. O nome é atendimento fraterno. Jorge, você queria perguntar? Você já perguntou? Já. Jorge, você queria falar? Na verdade, a pergunta dela, em parte, já respondeu a mim. Tadeu. Mas, em parte, né? A gente sabe, de outras fontes, que o indivíduo, quando ele procura para conversar, desabafar, ele tem todo esse bloqueio. E ele se repete. Daqui a pouco ele pode ficar 3 horas se repetindo, sem que realmente ele expresse o que ele mais muito, ele mesmo não pode buscar muito dela. E também nós não podemos ficar 3 horas mais. Mas, né? Eu também acho que não. Mas voltando à questão do que ela colocou ali. Nós temos limitações até de operação. A sala vai precisar, vai dar passo, não sei o que lá, que não tem gente sofrendo ali. É tremendamente penoso para a gente, né, quando a gente se depara com uma situação dessa, que você muitas vezes você sabe que seria o ideal ficar ali 2 horas, 3 horas, seria o ideal. Né? Até o indivíduo botar para fora ou permitir que a gente faça uma intervenção cultural. Né? Ali uma coisa meio apontar o dedo da ferida, né? De sorte que é muito difícil. É pedir a Deus mesmo, porque tem pessoas que muitas vezes, de tanto falar, acabam elas próprias encontrando A solução. Ela fala uma, fala duas, fala três, fala quatro, não encontra solução lá, estoura a coisa lá. Né? Então a gente fica entre A cruz única e espada. caldeirinha, né? Mas eu acho, Jorge, nesse caso eu acho que cada um vai achar a seu modo no atendimento que faz, que tudo tem um limite. Porque quando a pessoa quer se estender demais além do tempo, então nós também podemos conversar com ela e dizer assim, fulano, nós temos outras pessoas lá fora que têm tanta necessidade quanto tu. Quem sabe agora tu vai para casa, tu reflete, se nós já demos um tanto de atendimento, de explicações, quem sabe tu vai para tua casa, tu reflete, e depois tu podes voltar a ter conosco. Vamos voltar a conversar, só porque não volta a conversar com o mesmo trabalhador, porque mudam os trabalhadores. E às vezes a conversação é diferente, né? A gente começa alguma coisa com alguém que a gente fica com pena de não poder continuar, porque depois da outra semana já é outra pessoa que vai atender. De todo modo, segure 2 horas. Ainda mais o tipo de trabalho que você faz. De todo modo, pode pensar na cápsula comentar de banha com banha de gambá, porque ela está aqui na sua frente. Ele já pediu, né? Não, depois dela. Daqui a pouco está na hora da palestra e eles só me botam ali na mesa de novo. Pois é. Quem ele vai aguentar uma coisa dessa? Aí a gente não pode dar. Depois por essa classe também. Quer mais Fred, Jorge. Você quer mais bem? Agora não. Obrigada. Eu já falei. Mas aí eu posso me afogar. Ô Jorge, porque tudo tem que ter um limite, né? Suponhamos que você tem outras pessoas para atender e às vezes você ficou tanto tempo com aquela ali que não é necessário tanto tempo conforme que você vai apanhando da situação. As pessoas que permanecem. Então você pode pedir para a pessoa, numa outra hora, voltar
para falar, porque aí tu podes já, quem sabe tu indo para casa agora tu já não vais pensar um pouco diferente, então tu vem outra vez, entendeu? É isso que eu falo hoje, né? Eu estou só acompanhando a gente, sempre deixar isso aberto para a pessoa quiser retornar, né? E isso aí é muito válido, porque a pessoa não expor, não conseguir expor tudo que tinha, depois volta, né? E pode voltar com outra cabeça, com outro pensamento, não é? É sempre o atendente sempre deixa em aberto a pessoa poder trabalhar, então é importante. Né? Eu vejo que o tempo lá, na época, para nós era 15 a 20 minutos. Tem casos que a gente consegue fazer 20 minutos, não tem outros que não. Mas eu acho que não ultrapassando mais de 40 minutos. Meia hora, né? Meia hora, né? Não, Eu acho meia hora. Eu acho que aí é muito. A gente tem que saber conversar com a Sim, pessoa. com certeza. É de uma Mas pessoa tem magoe, casos- mas tem que ter um Mas limite. tem casos que é bem sério e que a pessoa fala, chora e fala, né? Então, eu já atendi pessoas que a gente chegou a 40, 45 minutos, tem que ser repetir. No atendimento fraterno? Sem repetir. Se a dessa, não. Acho que é meio demais. De todo modo, Posso? A minha visão desta parte da memória é que eu penso que o atendente fraterno ele tem que se comportar como se comporta o dirigente da região mediúnica e ele conduz a conversa com o espírito. O que falta para nós, por ver, é o que nós conduzimos a conversa e conseguimos extrair rapidamente da pessoa, como a gente extrai rapidamente numa reunião mediúnica, 10 minutos você consegue resolver o problema daquele espírito. nem sempre. Não. Continue. Mas a coisa não serve. 70-80%. Tadeu. A questão do atendimento fraterno é que, às vezes, eu vejo que tu tenta fazer com que a pessoa fale, mas tu tem que conduzir a conversa de tal maneira que extraia dele o mais rapidamente possível para poder resolver. Se deixar só ele falar, uma vez eu percebo quando eu estava fazendo a segunda Acompanhante. Eu vi que às vezes quem estava atendendo não conseguia fazer a pessoa falar. Se deixar ela falar, só ela falar, ela vai falar o que ela quer. Agora, se você começar a puxar, a perguntar, você consegue extrair dela mais rapidamente e consegue ficar dentro de um tempo mais acessível, pelo menos dessa previsão. Em qualquer situação, em qualquer circunstância, se você deixar que uma pessoa vá falando, ela vai tomando gosto e vai falando. Então você tem que saber o momento de interromper, né? Isso a gente falou, e tem outras pessoas. E ali é um atendimento que nós não estamos fazendo num lugar em que nós podemos nos estender e nos estender, porque às vezes a pessoa está pagando e se acha com direito. Então ali nós temos que ter aquela sensibilidade de poder dizer para a pessoa que ela volte uma outra oportunidade. Porque também, às vezes, há pessoas lá que estão em situações até piores e não podem nem receber aquelas primeiras palavras. Então é necessário que o atendente tenha essa sensibilidade para poder fazer. Se não tiver ninguém, nós podemos nos estender, porque às vezes a gente pede para auxiliar. Tem gente lá esperando? Não tem mais ninguém, dona Chiquinha. Ou tem. Então aí você já vai mudar o modo da conversação conforme se tem ou se não tem alguém esperando. Eu posso dar a chance para ela? Era só um comentário, porque eu estou bem leiga no assunto. Eu estava pensando numa analogia com o médico, que a gente tem que ter essa sabedoria que o médico tem ali na função dele. Nós, eu digo quem faz, né? Ter essa sabedoria de identificar aquele paciente que entrou até que hora que termina essa cirurgia. O médico não vai levar o paciente com a barriga aberta porque tem 10 lá para ele terminar a cirurgia. Mas ao mesmo tempo o paciente que entrou também com uma consulta, ele viu que tinha 30 depois dele também sofrendo, também tem que ter. Se mancou. De saber que entra ali E vai se ter ele mais não tiver? pessoas. E se ele não Se tiver, ele não então que o tiver, a gente atendente, vai ter que dizer. com jeito, olha, com educação. Olha, tem mais pessoas que conseguem entrar, eu volto outro dia, mas assim, é uma dificuldade isso, né? Com toda Acho que certeza. vem no coração da gente na hora E de foi saber tudo que eu resolver. falei. Cada caso é um caso e você vai se deparar com situações completamente diferentes para você e você está ali, então baixe sua cabeça um pouquinho e peça para o mundo espiritual incluir você
para que o paciente saia dali o melhor atendido possível. Mas nem sempre você pode satisfazer se o Cristo, que foi o Espírito Superior que esteve entre nós, né? Ele, não sei se ele conseguiu que algum de nós, além do Paulo de Tarso, se acordasse imediatamente. E Paulo de Tarso era um enviado, e assim mesmo precisou levar o tombo que levou para se acordar. Então muitos de nós, muitas e muitas vezes, precisamos dos nossos tombos para que nós também passemos a analisar a nossa própria vida. E você trabalha num local de muita dificuldade, você sabe disso. Então o atendimento fraterno é uma situação de profunda delicadeza pelo fato de você, a par do conhecimento que a doutrina espírita me oferece, poder ou saber discernir para você poder atender com proveito e também não se deixar dominar por aquela conversação. Porque muitas vezes a pessoa é muito inteligente, muito hábil e ela quer comandar, ela quer continuar. Então isso você precisa saber para educadamente você poder ir desviando e atentar para o tempo, porque muitas vezes termina o atendimento fraterno e o próprio trabalhador está ali para uma outra tarefa. Muitas e muitas vezes. O que é, guria? Quero fazer uma pergunta, posso? Não, pergunta se pode. Amiga, dona Chiquinha, pode-se fazer atendimento fraterno sozinho? Pode-se. Eu trabalhei durante muito tempo. Comecei com as mulheres trabalhando sozinhas. Sim. Em caso extremo, você pode atender. Sozinho na casa espírita? Olha, no meu entendimento, pode. Se você é uma criatura madura, responsável, por que você não pode? Peça para o mundo espiritual amparar você, e se a pessoa está em franca necessidade, você vai deixar de atender porque não tem uma outra para auxiliar você? No tempo que eu comecei no Seara de Jesus, a trabalhadora trabalhava sozinha. Só depois é que começaram a colocar o auxiliar, e bastante tempo depois. Isso é muito bom, porque tem, por exemplo, tem atendente que não aceita em hipótese alguma que auxiliar de qualquer palpite, e eu não me importava. Chiquinha, posso dizer alguma coisa? Fala. Sempre permiti que elas falassem, porque eu não acho que a atendente é a boa, que não pode permitir que a outra, que também já foi preparada para poder estar ali, que um dia ela é auxiliar, no outro dia ela pode ser a atendente, que ela não tem o direito a falar. Eu acho que isso é uma prepotência de quem está como a atendente. E eu deixo sempre que emita opinião. Eu acho que depende da casa espírita, se fala, se não fala. Olha, depende, não é? Se dentro de uma casa, os familiares têm pensares diferentes, né? Numa casa de família, numa casa espírita também pode haver as divergências, né? Nem sempre tudo soa como os presidentes da casa, como aqueles que comandam, gostariam que fosse. Eles podem ir amenizando um pouco, e também aqueles que vão chegando e vão aprendendo, se vão caindo em si, também vão se modificando. A doutrina espírita está aqui para que o ser humano se torne um ser humano melhor, para que ele se conheça, e nesse conhecimento ele faça um esforço no sentido de se tornar um ser humano melhor. E em cada circunstância nós estamos tendo essa oportunidade de olharmos para dentro de nós e podermos dizer que bom, correu tudo bem. Ou então nos entristecermos, que pena, não deu certo, eu não fiz o que eu deveria fazer. Eu preciso me conhecer. Eu posso pensar que eu conheço muito bem o outro, e sabe lá, e talvez não me conheça a mim próprio. Homem, conhece-te a ti mesmo. Não é verdade? Atendimento fraterno mediunizado. Como é que é? Atendimento fraterno mediunizado. Olha, é uma situação delicada, porque você está perguntando para alguém que não tem nenhuma mediunidade. E eu dirijo um grupo mediúnico. Não vejo, não ouço e não sinto. E eu vou dizer para você, eu só senti uma única vez, e não foi num grupo mediúnico, nem num atendimento fraterno. Foi numa casa que acolhe as pessoas com câncer. Daí eu cheguei num determinado local, ele estava mostrando a casa para mim, ó, dona Chiquinha, aqui, teteté. Aí eu cheguei numa áreazinha, e tinha assim um terreno sequinho, e eu disse, não, Julinho, eu estou sentindo uma coisa, eu nunca senti nada, porque eu não vejo, não ouço, não... O que é, dona Chiquinha? Eu estou sentindo uma emoção e meus braços esquentaram. E eu estou sentindo uma emoção, mas é uma coisa boa.
E sabe lá, dona Chiquinha, aqui é um lugar onde as pessoas descansam quando elas vêm de lá da quimioterapia, e elas vêm aqui, porque é a casa, né, da acolhida da pessoa, com essas pessoas de fora. Então, elas costumam ficar aqui, né, ela tem os bancos ali naquela areazinha, e elas ficam aqui. Eu disse, então, talvez, eu não sei, mas sabe lá se isso não foi a questão do agradecimento delas, de ter essa casa para elas virem, e essa casa acolhe, etc, etc. Mas eu não vejo, não ouço e não sinto, e aí eu não posso dar resposta para você. Quem mais? Tomara que você não ouça nada. Só queria dizer para a senhora o seguinte, eu trabalhei em uma casa espírita e que o atendimento fraterno, que era vinculado ao passe, parte dele, em 3 pessoas. 2 mulheres, um homem, ou 2 homens e uma mulher. Nunca um sozinho. Sozinho, muito difícil, possível. Mas os 2 que vão junto são assim, apoio, prece. Fluidificando a água, porque é oferecido um copinho d'água durante o atendimento à pessoa que está ali. Então, um é responsável pelo grupo, aquele que vai falar. E a gente deixa bem à vontade o choro, dá lencinho para secar, babá. Quem que quer falar? O que nós podemos ajudar? Somos pessoas igual a ti. O que a gente poderia te ajudar neste momento que te trouxe essa casa assim? E aí a pessoa sabe que ela vai falar. Demora um pouquinho, então daqui a pouco ela fala. Agora, o que eu acho importante que a gente faça é que tudo esteja sempre voltado para o lado espiritual. Mas não, isso aí tem que ver um psicólogo, tem que ver um médico, não, tem que falar com... Não, nunca... mas lá em casa, como exemplo, aconteceu assim com a minha filha e eu... Não, nós não temos essa maneira de poder colocar. Nós temos que falar sobre o evangelho, sobre oração, se tiver uma orientação espiritual, não fazer colocações do tipo esse que a senhora falou ali, não, pode ser um problema de outra encarnação, jamais. Né? Deixar a pessoa bem assim, mas não citar exemplos pessoais e nem colocar coisas materiais. Se está fazendo um trabalho com psicólogo, ótimo. Então a senhora continue, faça, a senhora faz o evangelho, o senhor faz o evangelho, faça o evangelho, mas a senhora continue com o seu tratamento material. A senhora está fazendo com o médico, porque o plano espiritual está lhe ajudando. Continue. Então esse é o tipo de orientação. Mas lá na casa teve gente que chegou a dar um telefone, porque a pessoa ficou tão ligada, mas o senhor vai me ajudar. Depois começaram até a ligar para incomodar a pessoa durante a semana para resolver aqueles problemas que eles não souberam. Na casa que você trabalha? Isso, eu trabalhei, entendeu? Então isso está errado. Então a gente recebeu essa orientação. Nós nunca andamos assim sozinhos, muito difícil, e permitimos até que um fale. E um caso foi comigo, que apareceu uma moça que queria se suicidar com a filha, e a dirigente que estava no dia ali fazendo o trabalho falou, mas não conseguiu. E eu recebi uma intenção para falar, e comecei a falar para ela, olha, tem uma filha, assim, quem sabe, não quer ver ela crescer, estudar, se formar, né? Sabe? E foi indo, foi fluindo. Nesses casos assim permitido. Agora, depois daquele atendimento, a gente reúne os 3, e se alguém estava naquela mesmice, voltando ao assunto, a gente conversa, olha, se fizer essas colocações assim, nós temos que ver, porque isso aí tu voltou de novo a trazer aquela negócio, o mesmo assunto. Então, esse é o sistema que eu trabalhava. Claro, nem todas as casas trabalham assim, tem gente suficiente para trabalhar dessa forma. Né? Sozinho também já tem. É uma diferença muito grande de casa para casa. Também já tem sozinho, mas o que eu acho mais importante no atendimento fraterno são os exemplos, o cuidado de citar os exemplos que se vai dar com a vida particular da gente, ou então com o lado material. Mandar a pessoa fazer um negócio, dizer, não, faça isso, eu acho uma boa, porque isso aí amanhã depois a pessoa pode levar ela para fora e vir te cobrar. Então, não, mas foi tu que me mandou. Mas há alguma coisa que o senhor quer me contrariar daquilo que eu disse? Não, a senhora está certíssima, eu só coloquei assim como exemplo, né? Que às vezes a pessoa, nós não falamos bem sobre os assuntos, né? Assim, mas é isso aí, a senhora está certíssima o que a senhora falou. Queiro, não está na hora, mocinho? Não, você não fala 10 minutos. Que delícia. Eu que controlo o horário. Essa questão que o senhor levantou ali é bem, eu particularmente acho assim, uma coisa bem confusa, porque nós já temos um caso que a pessoa diz E é confuso porque de ter 3 pessoas? Não, mas não indicar para o médico. Se ela está com uma dor física, não, eu indico, tanto eu como a minha colega. Aqui nós estamos tratando o espírito, mas se está sentindo, vai no médico.
nós não somos médicos. Então, eu aprendi que a doutrina espírita jamais pode negar o atendimento para uma pessoa que fisicamente aparenta. Eu estou inteiramente com você, porque... Então, assim, ó, só um pouquinho. Outro tempo atrás, eu e a Eliane atendemos um senhor, que ele tinha bastante sintoma de epilepsia, né? Até porque a Eliane tinha um parente que tinha os mesmos sintomas. Daí a gente chamou o filho, depois nós conversamos com ele, indicamos para tratamento, mas indicamos que ele fosse no médico. Depois nós chamamos o filho e disse, ó, a gente está achando que tem alguma coisa aí, leva um neurologista. Então eu acho que como ser humano, como criatura que está prestando bem, se a gente perceber que a gente assim, que vai perceber um problema físico, a gente tem que pedir que a pessoa vá para o médico. Eu estou inteiramente de acordo com você, porque nós tratamos a parte espiritual. Exatamente. É quando o espírito está conturbado que você vai para um atendimento fraterno. Mas a parte física, a parte humana, precisa dos trabalhos humanos, que não se está usando a medicina, a psicologia, a psiquiatria, etc., para não, quer dizer, aprendendo, se formando num grupo, numa universidade, para não ter o direito de realizar, porque a pessoa foi lá numa casa espírita e só na casa espírita, não. Na casa espírita atende-se os problemas da alma, que muitas vezes repercutem no corpo e podem até aliviar as próprias dores do corpo, e para muita gente isso acontece. Chegou um homem lá para nós e ele disse que ele tinha o dom de curar pessoas, ou aliviar dores. Foi lá, disse para nós o que ele fazia. Você cobra? Não cobra, porque eu continue fazendo o que você está fazendo. Se você está fazendo bem para as pessoas e você não está cobrando, você está fazendo aquilo que é cobrar. Se o mundo espiritual dotou você dessa possibilidade, enquanto você puder, você faz. Agora não engane ninguém. Se você teve aquela chance de curar, porque aconteceu, ele contou para nós coisas que ele chegava, às vezes tocava na pessoa, e a pessoa, onde estava, com aquela dor, aliviava, nas costas, etc, etc, etc. Eu vim aqui pedir instruções para vocês. Eu disse, não tem instrução. É como naquele tempo antigo, quando tinha as mulheres bezedeiras, etc, etc. Se você está tendo essa possibilidade de aliviar a dor de alguém, só você não pode cobrar. Se você fizer dessa possibilidade um negócio, então mais dia, menos dias, ela vai acabar para você. Eu se não engane as pessoas. Isso se você estiver podendo fazer. Agora, não está na hora de terminar, mocinha? Eu não sei porque você não ri mais. Com os olhos desses, mas que coisa absurda. Acho que ela está sempre descontente comigo. Agora eu gostei. Terminou? Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta para o Chiquinho? Ainda quer continuar. Então vamos agradecer a Chiquinha, compartilhar seu conhecimento da doutrina, seu conhecimento a respeito de atendimento fraterno, para que a gente possa melhorar a nossa qualidade de atendimento. Temos também apostilas que nos ajudam a compreender melhor o atendimento fraterno. Então, o que a Chiquinha nos falou é simplesmente um estímulo, serve como reciclar um pouco o nosso conhecimento, mas também serve como estímulo para que a gente procure conhecer mais como é que funciona o atendimento fraterno. Porque a casa espírita, a gente sempre fica onde existe o atendimento fraterno, existe o passe, existe o trabalho oculto, tudo isso é um trabalho conjunto. Então, o trabalhador do atendimento fraterno, muito mais ele tem que aprender do que o passista. Porque a responsabilidade é muito maior. O atendimento auxilia. Então, o passista simplesmente compartilha a sua energia junto com a dos espíritos, agora o atendente não. Ele pode mudar uma vida. Então, todos nós que trabalhamos no atendimento fraterno, nos conscientizemos da nossa responsabilidade como trabalhadores da doutrina espírita. Chiquinha, muito obrigado. De nada, as ordens. Vamos todos nós agora agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, pela oportunidade que nós tivemos de melhorar o nosso conhecimento, afiar as nossas ferramentas para sermos aí trabalhadores mais eficazes da doutrina espírita. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós teu reino,
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do Espírito. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, assim. Aqueles que quiserem rever esta conversa da Chiquinha, vai estar no Facebook do Centro Espírita, que é Allan Kardec DG, se é Allan Kardec Balneário Gaivota, ou vai estar também lá no site do Allan Kardec, que é allankardec.radio.br. Qualquer um dos dois falar, tá? Relembrar aquilo que a Chiquinha falou. Eu acho